Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria. Estamos felizes, estamos na presença de Deus. Eu lembro do cântico do salmista, quando ele disse, pode sentar, irmãos. Quando ele disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, né? Que possa estar no seu templo, na sua casa, para poder aprender e contemplar a formosura do Senhor todos os dias de minha vida. Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos. Coisa maravilhosa é quando a gente tem a oportunidade de estar na casa de Deus. Eu sempre gosto de frisar, né, os irmãos sabem disso, que eu estou sempre frisando aqui o Salmo 122, quando o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, né, vamos à casa do Senhor. É um motivo de alegria, porque é um privilégio. Quantos gostariam de estar aqui nesta noite, irmãos? E não pode estar. Um está no hospital, em um leito, outros estão em um presídio, né? Não pode estar aqui nesta noite. A nós foi dado o privilégio de estarmos aqui nesta noite. Amém? Gostaria de que os irmãos abrissem comigo Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Aleluias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Neste mês de janeiro, é do conhecimento de todos, que por orientação do nosso pastor presidente, né? Hoje eu estou me sentindo honrado, irmãos, que o meu pastor presidente foi providenciar água para mim aqui. Ai, que bênção. Isso é coisa para poucos, né? Ele nunca faz isso para o Jairo. O Jairo está ali, ó, tá ali com inveja, o Jairo. Ó. Amém? Mas assim, irmãos, e o nosso pastor presidente, ele colocou um tema para esse mês de janeiro, que é o tema sobre sacrifício e obediência. E em obediência ao nosso pastor presidente, eu estou trazendo uma mensagem que fala também de sacrifício. Não poderia ser diferente, né? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, diz assim, a minha tradução é NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que palavra forte, né, irmãos? Palavra que fala profundamente aos nossos corações. Quando nós ouvimos, ou quando nós falamos, ou quando nós lemos alguma coisa que se refere à obediência e a sacrifício, eu queria, para que pudesse ficar de uma forma mais compreensiva para os irmãos, eu queria que nós, em primeiro lugar, a gente viesse entender o conceito dessas duas palavras, obediência e sacrifício. O conceito de obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso, uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordem de alguém.
Este é o conceito de obediência. E o conceito de sacrifício? Sacrifício é oferenda ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega de uma coisa ofertada. Então, partindo desse princípio, partindo desse conceito, eu quero que entrar na mensagem propriamente dita, que é o texto que Paulo ele está falando conosco nesta noite. Paulo aqui no capítulo 12 de Romanos, Paulo aqui ele está fazendo uma aplicação de tudo aquilo que ele já tinha falado nos capítulos anteriores. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele traz muitas lições para nós. E aqui no capítulo 12, ele está trazendo e fazendo a aplicação de tudo que ele falou nesses capítulos. Paulo aqui, quando ele faz essa referência, fazendo essa aplicação, ele começa a falar em algo que são pormenores. Ele fala do capítulo 1 até o 11 de verdades. São verdades da epístola que demonstra que Deus exige a nossa atuação, bem como a nossa crença e a nossa reflexão. A fé se manifesta a obediência. Se nós estudarmos capítulo 1 até o capítulo 11, os irmãos depois, com o tempo, podem analisar isso em casa, lendo na leitura da Bíblia, nós vamos entender. Paulo começa o texto dizendo assim: portanto, rogo-lhe. Paulo conclui de uma forma explícita tudo que já falou nos capítulos anteriores. No capítulo 1, ele fala da ira de Deus contra a humanidade. No 2, ele fala do justo juízo de Deus. No 3, ele fala: ninguém é justo. Justiça por meio da fé. No 4, Abraão foi justificado pela fé. No 5, paz e alegria. No 6, ele fala: mortos para o pecado. No 7, a luta contra o pecado. No 8, ele fala: a vida no espírito e glória futura. No 9 e 10, ele fala: a soberania de Deus e a incredulidade de Israel. E no 11, ele fala do remanescente de Israel e os ramos enxertados. Então, Paulo, do capítulo 1 até o 11, ele está falando de todos esses assuntos. E quando ele chega aqui no capítulo 12, agora ele vai fazer a aplicação de tudo isto que ele falou. Foi falado aqui nas 3 primeiras mensagens deste ano de 2025. Primeira mensagem que foi o texto da palavra, pastor Alessandro, quem lembra? Primeiro texto que o pastor Alessandro pregou, alguém lembra aqui? Ninguém lembra? Tá você, Jonathan. Capítulo 22 de Gênesis, quando o pastor, ele fala do sacrifício que Deus pediu a Abraão, do seu filho Isaque. Depois, irmão Francisco e irmão Jairo pregaram a mesma mensagem, a mesma palavra, a mesma mensagem não, a mesma palavra, trazendo mensagem conforme o Espírito deu ao coração de cada um deles. Mesmo tema, a mensagem, glória a Deus, falando de
do sacrifício que Saul foi fazer. Então, nós fazendo um paralelo desses dois sacrifícios, nós vamos entender o benefício e o malefício. O benefício do sacrifício que Deus pediu a Abraão e o malefício do sacrifício que Deus não pediu a Saul. Deus não pediu sacrifício a Saul. Deus fala para Abraão que Abraão vai sacrificar o seu filho. E ele vai. Para Saul, Deus só pediu que ele eliminasse os amalequitas. Abraão recebeu a bênção por ter obedecido à voz de Deus. Embora ele não tenha feito o sacrifício do Isaac, seu filho. Nós vamos falar isso aqui no andamento da mensagem, vocês vão entender. Embora ele não tenha feito o sacrifício do seu filho Isaac. E o malefício de Saul por não ter obedecido à palavra de Deus. O seu reinado foi cortado. O tema da mensagem é: o sacrifício somos nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo. Olha aqui, irmãos. Lendo esse texto, eu comecei a entender muitas coisas. Às vezes nós entendemos, e às vezes por falta de atenção na hora da leitura, a gente imagina que o oferecer sacrifício ao Senhor, que nós estamos aqui louvando ao Senhor, que nós saímos da nossa casa e vim até aqui para interceder e louvar ao Senhor, isto é sacrifício. Mas quando nós vamos ler o texto aqui bem direitinho, o texto está dizendo aqui, olha, que se ofereça em sacrifício vivo. Lá no tempo antigo, as ofertas eram de animais mortos. Era levado os animais, e ali os animais eles eram mortos, e era oferecido ao Senhor, por expiação de pecado, por gratidão, por ação de graça, sempre era assim. Era oferecido animais mortos. Quando Abraão chega lá, ele ia oferecer Isaac, vivo. Deus diz, não é o tempo ainda. Não é o tempo ainda de se oferecer sacrifício vivo. E Deus, olha que coisa, Deus ele não aceita o sacrifício. Ele providencia o carneiro para o sacrifício. Uma diferença, pequena diferença entre o carneiro e o cordeiro. O cordeiro é um jovem, até 1 ano. Passou de 1 ano, não é mais cordeiro, é carneiro. E Deus, ele providencia o carneiro para que Abraão pudesse fazer o sacrifício. Se nós voltar aqui um pouquinho no capítulo 11, e o versículo 34, Paulo vai dizer assim: quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que ele o recompense? Olha só, essa pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro deu para que eu depois ele o recompensasse? Ninguém, ele mesmo.
ele deu a providência do carneiro para Abraão, para que Abraão pudesse sacrificar ali naquele monte, e para que pudesse se cumprir a palavra na vida de Abraão, como ele já tinha falado: tu serás bendito, e todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão benditas por tua causa. A palavra de Deus, ela tinha que se cumprir na vida de Abraão, porque havia uma promessa da parte de Deus. E o tempo se passa, e vai séculos, e vai milênios, e chega o tempo pré-determinado. Novamente, Deus providencia o cordeiro. Agora um cordeiro. O cordeiro agora é providenciado por Deus, para que seja feito o sacrifício por expiação de pecado. João Batista está batizando no Jordão, e agora ele olha e vem Jesus. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora chegou o momento de que seja sacrificado o Cordeiro por imolação do pecado do homem. Até aqui se oferecia sacrifício de animais mortos. Agora, o próprio Filho de Deus é oferecido como cordeiro por imolação dos pecados. Aqui cessa todo tipo de sacrifício. Mas que tipo de sacrifício que cessou a partir desse momento? O sacrifício de animais mortos. Agora vai se iniciar uma nova etapa, um novo momento, uma nova dispensação, um novo período de tempo. Vai continuar o sacrifício? Sim. Mas que tipo de sacrifício? Aí é que entra aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereça. As misericórdias são favor. Paulo falou isso do capítulo 1 até o 11, ele está falando de tudo isso aqui. É favor. No capítulo 6 de Romanos, ele vai falar sobre o pecado. Ele vai dizer assim para mim e para você: olha, você não merece, mas Deus, pela sua bondade e pelo seu favor, Ele está lhe dando essa oportunidade. Então ele está dizendo aqui: rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça. Nós temos que nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo que somos. Nós estamos vivos. Aos Efésios 2, ele vai dizer: e vós vivificou, estando mortos em vossas ofensas e em vossos pecados. Agora vós vivificou. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, diz: olha, vocês a partir de agora vão viver novidade de vida. Jesus falou para Nicodemo, disse: olha, é necessário nascer de novo. E quando o homem nasce de novo, ele passa a ser uma nova criatura. Você e eu somos nova criatura. Nós vivemos agora em novidade de vida. Agora nós somos vivos. E Paulo vai dizer que nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo. Mas é só isso? Ele diz: não. Sacrifício vivo e santo. O que quer dizer isso, santo?
A palavra santo, ela quer dizer separado. Nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo, separado. É algo que é separado. O que nós vamos oferecer a Deus é algo que nós temos que separar. Se está separado, por quê? Porque é algo diferente. É algo escolhido. É algo especial. Obrigado, pastora. É algo especial. Se está separado, porque é algo especial. É algo valioso. É algo importante. Eu separei. Eu vou separar para o Senhor. Algo separado quer dizer que é algo importante. Paulo expôs a misericórdia de Deus em toda a epístola. O sentido de sacrifício vivo no espírito, o culto racional. Isso aqui é outra coisa, irmãos. O culto racional. O que é o culto racional? Eu falei agora na introdução que a gente entende que um culto racional é nós orarmos, é nós louvarmos, é nós pularmos, é nós falar em línguas, é profetizar, é ter revelação, ter visão. Isto nós entendemos que é culto racional. Não, irmãos. O culto racional, ele está trazendo 3 coisas importantes para nós do sentido do culto racional. Primeiro, coração. Segundo, vontade. Terceiro, serviço. É isso que nós precisamos entender sobre sacrifício vivo e santo. Algo relacionado ao coração. Jesus vai dizer: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Isaías vai dizer: buscarei e me achareis. Quando? Quando me buscarde de todo coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Mas se vocês me buscardes, buscarei e me achareis quando buscar de todo o coração. Ainda para Isaías, ele diz assim: olha, vós me adorareis com os lábios, mas o coração está muito distante. Está vendo, irmãos? Está vendo como não é suficiente só o louvor na comunhão da igreja? Não é importante só o louvor? Porque não basta eu louvar. O meu louvor está vindo de onde? Dos lábios ou do coração? O louvor tem que estar saindo do coração. Pedro falou para Ananias: por que deixou Satanás entrar no teu coração? Para vir mentir? Para mim? Não, mentiu para o Espírito Santo. Coisa do coração. Agora, irmãos, vontade. Do coração para a vontade. Ele diz: vivo e santo. O culto racional de vocês tem que ser com o coração e com a vontade. Nós temos que ter vontade. Você sabe qual é a diferença do sacrifício antigo para o nosso sacrifício hoje? O sacrifício antigo era para imolar. O nosso sacrifício hoje não se trata de imolação. O nosso sacrifício hoje de uma obediência voluntária.
Na lei era obrigado. Na graça é voluntário. Uma coisa muito importante que nós temos que observar no nosso sacrifício, para nós não fazer sacrifício de tolo. Fazer sacrifício de tolo. O que é fazer um sacrifício de tolo? Oferecer ao Senhor como culto racional algo que não está no coração e na vontade. Ah, mas eu estou fazendo um sacrifício. Ok. Eu estou fazendo um sacrifício porque eu me desloquei de um lugar difícil para chegar até aqui, porque eu quero fazer um sacrifício, mas o coração e a vontade não está arraigado aqui. É sacrifício de tolo. Então nós temos que estar, tem que estar no coração e na vontade. Jesus, quando ensina para o seu discípulo a orar, ele diz assim: seja feita a tua vontade. Referência a Deus. Seja feita a tua vontade. Às vezes a situação está difícil, a circunstância está contrária, e Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a circunstância está difícil, porque muitas vezes a coisa está complicada para a nossa vida, mas é porque, irmão, é porque nós precisamos passar por uma situação e Deus vai deixar nós passar, porque nós precisamos ser trabalhados, porque nós precisamos, irmão, assim como o ouro, nós precisamos ser provados. Mas devemos dar graça, porque isto é a vontade de Deus. Jesus estava no Monte das Oliveiras, e quando ele ali, a Bíblia diz que ele começou a suar sangue. Olha a situação que ele estava. Alguém aqui já brotou sangue pelos poros? Tenho certeza que não. A ciência diz que é possível. Se colocar, assim como sai o suor dos nossos poros, pode sair sangue. Desde que nós estejamos numa situação extrema. E Jesus estava numa situação extrema. E ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus olha e vê o seu discípulo dormindo. Ele volta e diz assim: Pai, mas seja feita a tua vontade. O salmista, ele vai dizer: deleito-me em fazer a tua vontade. Quem faz a vontade de Deus, irmãos, permanece. Deus opera em nós o querer, o efetuar segundo a sua vontade. Isso que nós precisamos entender sobre o culto racional, que nós devemos oferecer o culto racional, coração, vontade e terceiro, serviço obediente. O serviço obediente. Como é que é o serviço obediente? O serviço obediente, ele abre um leque para várias coisas dentro do reino de Deus. Nós somos servos. Nós estamos a serviço do reino. Podemos ser servo para servir na casa de Deus, com louvor, com oração, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, com bens materiais. Podemos, sim. Dentro da igreja, a igreja é um corpo cheio de membros. E cada membro tem a sua função. Por isso que eu não aceito que ninguém diga que dentro da igreja tem alguém inútil. Não tem ninguém inútil dentro de uma igreja. Talvez tenha alguém, tem muita gente que não prega, realmente. Tem poucos que pregam, tem poucos que oram. Mas tem várias funções dentro da igreja que pessoas podem servir ao Senhor. Os irmãos sabiam que tem gente que não é assíduo na igreja, mas ele serve ao Senhor com bens materiais, com dinheiro, com recurso. Nós estamos aí, pastor
fez essa campanha, e eu sei que um intuito que ele tem, que ele colocou no coração, que nesse ano de 2025 ele quer fazer um novo tempo. E eu sei que ele está trazendo essa mensagem com o intuito de fazer com que os irmãos, com nós, viemos a aprender a usar a nossa fé. Que nós seja incentivado a crer nas coisas celestiais no poder de Deus. O culto racional também inclui esse tipo de serviço. Coração, vontade e serviço. Se você pode, se eu posso, se eu quero, se você quer tirar uma parte especial para oferecer ao Senhor. Isso é serviço. O serviço obediente é aquele que você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ainda no Pai Nosso, Jesus ensinou para o discípulo: seja feita a tua vontade. Não é a minha, é a sua vontade. O salmista vai dizer: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A obediência do serviço, ela nos traz benefício. Mateus 7:24, Jesus vai falar sobre o homem prudente, que faz que ele fica uma casa sobre a rocha, porque ele sabe que os rios vão vir, as águas vão vir, o vento vai vir, mas não vai abalar aquela casa, porque ela está posta sobre uma rocha. O serviço obediente também nos traz legado. Romanos 16:19, Paulo vai estar alegre pela obediência daquelas pessoas. É um legado, é um serviço obediente que deixa legado. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender isso que Deus tem falado conosco. Portanto, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é o culto racional de vocês. No 2 ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando ele diz não se amolde a esse mundo, ele está falando, o sentido disso é todo mal e a sua corrupção. Paulo disse na sua carta aos Filipenses que nós vivemos no meio de uma geração adúltera e incrédula. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós ainda não saímos deles, estamos neles. Mas Paulo está dizendo assim: olha, não se amoldem às coisas desse mundo, aquilo que esse mundo oferece. Tem muita coisa que esse mundo oferece bonito, por sinal. Eu vejo gente dizer assim: ah, nesse mundo não tem nada de bonito. Tem, irmãos? Tem muita coisa bonita. Agora, não tem coisas, as coisas são coisas bonitas que não atraem. O meu coração é diferente. Nós não devemos nos atrair a essas coisas. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que quanto nós somos falhos. Então, tanta coisa importante que nós podemos usufruir, de coisas boas que nós podemos usufruir, e às vezes nós deixamos de usufruir as coisas boas para ficar namorando as
coisas corruptas deste mundo. Aí ele diz: mas transforme pela renovação da sua mente. Transformar aqui, irmão, é um processo. É um processo de nascimento. Eu sempre gosto de falar que a santificação ela tem dois viés: processo e estado. Estado de santidade, quem está? O Senhor. Nós estamos aqui em um processo de santidade. Esse processo de santidade ele é dia a dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Semana que vem eu tenho que estar melhor do que eu fui essa semana. O mês que vem eu tenho que ser melhor do que eu fui esse mês. O ano que vem eu tenho que estar melhor do que eu fui este ano. Isso chama-se processo. É de glória em glória, como disse Paulo aos Coríntios. É de glória em glória. O pensamento e a mente, ela tem a ver, ela tem um sentido em relação às coisas de cunho sexual, da imoralidade, das coisas pornográficas, liberação da nossa mente, do nosso entendimento. Depois de tudo isto, depois de transformado, aí se diz assim: para que seja, depois de transformado, capaz de experimentar a boa, agradável vontade de Deus, que é esta, sempre acima das melhorias humanas. Paulo disse para a igreja de Corinto: o que o olho não viu e que ao coração não subiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Mas nós precisamos passar por todo esse processo, irmãos. Todo esse processo do coração, da vontade e do serviço. Isto é culto racional. Sacrifício somos nós. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o sacrifício vivo. Agora, é santo quem vai dizer nós. O que é que eu tenho oferecido? O que é que você tem oferecido? O que é que nós temos oferecido? É algo especial? O que nós temos oferecido é por fé? Porque essa, irmãos, nós temos que entender. Eu já vi gente pregando, mas que por falta de conhecimento, dizer que Deus não recebeu a oferta de Caim porque era podre. Dá a entender que Caim ofereceu uma manga podre, sei lá, uma maçã podre, uma coisa podre. Não! Agora ofereceu o melhor das ovelhas, e eu tenho certeza que Caim também ofereceu o melhor da terra. Mas por que Deus recebeu a de Abel e de Caim não? Hebreus vai dizer: Deus recebeu a oferta de Abel porque foi dada por fé. Como é que você e eu temos oferecido a nossa oferta ao Senhor? Tem que ser por fé. Nós precisamos, irmãos, entender que esse mundo não faz parte do nosso viver. Embora estejamos nele, mas nós temos que viver nele como se não vivesse. Estamos de passagem. Aqui é só uma passagem. Este não é o teu lugar. Este não é o meu lugar. Este não é o nosso lugar. O nosso lugar está preparado em outra dimensão. E o nosso lugar está preparado desde a fundação do mundo. E o nosso lugar é um lugar em que o nosso olho não viu e o nosso coração não subiu. Lá tem coisas não inefáveis que nós não temos capacidade de ver. Por isso, irmãos, para encerrar, vamos ficar com essa palavra do Paulo.
se ofereça. Vamos se oferecer como sacrifício santo. Porque este é o culto racional. E o que é que tem que ter no culto racional? Coração quebrantado, vontade de servir a Deus e serviço. Está disposto a servir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Delibere aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque eu estou aqui. Eu sou teu servo. Aleluia. Pastor, para estar de ver a mensagem. Eu estou saindo aqui de pregador. Serviço, pastor servindo. Que bênção, né? E assim